Fala comigo, moçada! Bom ou não? Eu espero que bom. Pra quem não me conhece, eu sou Pifano Trader, sou trader de opções binárias e o meu operacional é referente à lógica do preço. E eu quero fazer uma videoaula com vocês aqui muito rápido para vocês colocarem em prática na casa de vocês. Isso é só para vocês aprenderem a analisar o gráfico, tá? Eu sei que muita gente olha para isso aqui e não sabe, são duas oportunidades, eu vou vender, eu vou comprar, um cara ou coroa. Não é assim que funciona, tá bom? Se tiver algum barulho, eu peço perdão para vocês, é porque eu tô aqui no trabalho. Enquanto eu tô esperando, pra quem não sabe, eu sou entregadora de uma empresa amarelinha, né, de entregas online. Não vou falar o nome aqui. E eu tô aqui aguardando, né? Até no domingo, gente. Tô trabalhando porque janeiro eu vou ficar só por conta do canal. Vou me dedicar 100% ao canal, tá? Então vamos lá. Vamos olhar para essa região aqui ao todo. Essa. Reparem, desse candle pra cá. Prestem atenção numa coisa, quando nós temos candles verdes de compra, nós temos regiões para fazer compra, se não houver rompimento. E quando tivermos candles vermelhos, teremos ordinário. E quando tivermos candles vermelhos, teremos regiões de venda, se não houver rompimento. Entendeu? Então, ó, essa região aqui, aqui, essas duas regiões, são regiões de compra. E o que nós temos aqui? Se eu marcar na ponta do pavio, a primeira vela é o meu primeiro registro de baixa. Não tem um primeiro registro de alta, porque percebam que ela não tem pavio na sua parte superior. Mesma coisa, ou seja, ela fechou um lote. As duas velas são lotes, mas são lotes separados. A segunda vela, se eu marcar aqui, ó, corpo e pavio, é outro lote, ou seja, é outro primeiro registro. Primeiro registro de venda, de baixa, tá? Então aqui a gente fala que é primeiro registro de baixa, mas temos compradores na região, tá? Se eu marcar aqui, ó, temos compradores na região. Eu sei que deve ser um pouco difícil de explicar, mas ó, aqui nós temos compradores segurando o preço. Se a venda vem na região, é uma região onde os compradores estão segurando o preço. Mas quando a gente fala de primeiro registro, a gente fala que essas regiões é região de venda, se houver rompimento. Se houver rompimento, se torna uma região de venda. Suponhamos que o preço veio aqui embaixo e depois está tentando bater aqui. Está batendo aonde? Numa região de venda. Beleza? Se, de novo, se tá trabalhando o preço aqui, ó, futuramente o preço romper, aí se torna uma região de venda, tá bom? Porque tá na sua parte inferior, beleza? E na parte de cima, nós temos vendedores segurando o preço. Só que, se romper, aí a gente vai ter compradores na região. É só na parte do rompimento que é mais complicado. Então vamos lá, ó, temos essas duas velas que se formam um lote, só que são realmente dois lotes. Aqui é um lote, mas lotes diferentes, tá? Essa vela abriu sem pavio, fechou. Quer dizer, perdão, abriu com pavio, fechou sem pavio, fechou o lote. Abriu com pavio, fechou sem pavio, fechou o lote, tá bom? Mas aqui agora, nós temos uma região de venda pra gente trabalhar, ó. Nessa vela, temos uma região de venda. Sempre nós vamos marcar corpo e pavio, não se esqueçam disso. Então vai colocar isso lá no gráfico de vocês, tá? Marquem corpo, marquem pavio. E aí vocês vão ver por que as velas estão fazendo rompimento. Mas eu vou fazer uma aula somente de rompimento futuramente, ok? Aqui, nessa região, olha só, a gente tem um lote completo. Nessa região aqui de compra, nós temos um lote completo, porque a primeira vela é um primeiro registro. Abriu com pavio nas suas duas extremidades. Ou seja, temos um primeiro registro de baixa, um primeiro registro de alta. A segunda vela é uma nova posição. A nova posição vem sempre após um primeiro registro, onde a sua marcação, corpo e pavio, sempre da sua abertura. Juntando essas duas velas, nós temos uma dupla posição. Na verdade, deixa eu ver uma coisa. Na verdade, é uma tripla posição, porque percebam o seguinte. Percebam que essas duas velas, os pavios ultrapassam, mas o corpo não ultrapassa o pavio do primeiro registro. Ou seja, se as velas não estiverem ultrapassando uma vela lá atrás, que é o pavio, então se torna uma dupla, uma tripla, ou até mesmo uma quádrupla posição, ok? Mais à frente aqui, ó, então a marcação da dupla posição é sempre no meio, onde eu marquei aqui, ó, no meio das duas velas, e onde o preço estiver trabalhando, tá? Ou aqui, entre as duas, tá? Ou aqui entre essas duas, ou aqui entre essas duas, depende. Então a marcação da dupla posição é sempre no meio das velas e no pavio da última vela, que no caso é esse pavio aqui, dessa vela. Então vai marcar no meio das duas velas e no pavio dessa vela. Eu gosto de marcar desse jeito, tá? Entretanto, temos pavios em toda a extremidade da dupla posição, onde o preço bater, na dupla posição eu gosto de operar confirmação, tá? Porque depende do cenário, tende a romper ou tende a fazer um fluxo, tá? Logo após a dupla posição, eu tenho aqui, ó, essa velinha. Toda vela que rompe um padrão da lógica do preço, pode ser de cores iguais ou cores diferentes, é uma vela de força. É uma vela de força, beleza? Depois de uma vela de força, a gente tem nova posição, que tá aqui, ó. Belezinha?
Eu espero que vocês tenham entendido isso. Anotem, tá com dúvida, gente? Anota tudo que eu tô falando, tá? Mais pra frente, nós temos o quê? Nanolote vindo de um comando, bem aqui, ó. Tá vendo essa reversão que houve, ó? Vela verde com vela vermelha. Essa vela se tornou um nanolote vindo de um comando. Por quê? Porque ela não tem pavio na sua abertura. Então, é um comando vindo de um nanolote, beleza? E o que nós temos aqui agora, ó? Depois do nanolote? Dupla posição. E depois da dupla posição, o que nós temos aqui, ó? Essa vela aqui é uma vela de força e também um primeiro registro, ó. Perceba que tem um paviozinho bem pequenininho. Ou seja, temos um primeiro registro de venda e também, essa vela tem dois padrões, ó. Essa vela tem dois padrões. É um primeiro registro e é uma vela de força, porque rompeu dupla posição, rompeu um padrão da lógica do preço. E essas duas velas se tornam o quê? Dupla posição. Olha quantos padrões da lógica do preço a gente tem para poder trabalhar. Percebam isso, tá? Mais pra frente aqui, nós temos nanolote de compra, bem aqui, ó, nanolote. Lembrando, os padrões da lógica do preço, se for um arremate, alguma coisa que seja, qualquer padrão da lógica do preço, vocês vão marcar sempre abertura e pavio, beleza? Abertura e pavio. Outro nanolote, ó, aí a gente marca abertura, a linha onde está batendo, abertura, pavio, ó, bem nesse nanolote aqui. Aqui o que nós temos? Primeiro registro de compra. O que nós temos aqui agora? Nova posição. E aqui agora, temos um comando que é um nanolote, tá vendo? Dois padrões da lógica do preço. E aqui, o que nós temos? Vela de força, que é um nanolote, ó. Na vela de compra, esta vela aqui, ó, nós temos um nanolote, é uma vela sozinha, não é? Verde, vermelha, vermelha, verde, vermelha. Ela rompeu um padrão da lógica do preço, que foi um nanolote, que também foi um comando, tá? De novo, ó, outra vela de força, ó. Essa vela aqui é o quê? Nanolote, que é também uma vela de força. Rompeu nanolote de compra, nanolote de venda, rompeu o nanolote de compra, se tornando uma vela de força. Abertura é aonde? Corpo e pavio. Cadê o negócio? Tá aqui. Corpo e pavio. Outro nanolote, ó. Agora é só nanolote. Outro nanolote. Outro nanolote. Tá vendo só? Outro nanolote. Outro nanolote. O que eu tô falando, meu Deus? Primeiro registro, tô falando até errado. Primeiro registro vindo de uma vela de força. Por quê? Porque rompeu o nanolote. Nova posição. Último registro. Tá? O último registro é muito importante pra gente fazer as nossas operações também, tá, gente? Não esqueçam disso. O que nós temos? Primeiro registro de venda na vela de compra. E temos um primeiro registro aqui. Por que nós temos um primeiro registro aqui, Pifano? Uai, percebam que essa velinha fechou o lote, ela fechou sem pavio, ou seja, a próxima é um primeiro registro. Se tiver dificuldade, gente, pode mandar mensagem pra mim que eu vou tentar ensinar da melhor forma, tá? E o que nós temos aqui na frente, ó? Dupla posição. Que se essa vela ficar dentro dessa, não vai ser uma dupla posição, não. Vai ser não, porque tá rompendo essa daqui, né? Tá rompendo essa daqui. Então, a gente vai colocar nossa linha sempre onde o preço tá indo. E onde que o preço tá trabalhando agora, ó? O preço tá trabalhando, tá fazendo um rompimento de uma nova posição bem aqui, ó. Olha aqui. Então, vocês vão colocar o preço, uma linha sempre perto de onde o preço está trabalhando. E onde que o preço fechou? Ó? Ele fechou exatamente nesse pavio aqui. Percebam? E esse pavio é o quê? Primeiro registro, né? Primeiro registro de compra. Primeiro registro de compra. Marcamos corpo e pavio. Aqui eu marquei só o pavio porque a vela veio romper o corpo, mas não rompeu o pavio. Percebam isso, tá? E aí, o que acontece nesse velão aqui? Rompeu o corpo do primeiro registro, mas não rompeu o pavio. Se por acaso romper, esse primeiro registro, que é de compra, vai se tornar um primeiro registro de venda. Então, se não romper, temos operações para compra. Se romper, temos operações para venda. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que está acontecendo? Então, é exatamente isso que vocês têm que fazer. Então, quando a gente tiver uma compra... Vou pegar mais uma linha aqui para vocês verem. Ó, vou marcar corpo e pavio. É isso a marcação que eu tenho que fazer. Tá? Esta vela fez o rompimento do corpo de primeiro registro, mas não fez o rompimento de pavio de primeiro registro, tá? Essa vela subiu. Normalmente, quando tem um velão grandão assim, tende a reverter o preço, tende. Então, esse velão aqui é a minha confirmação. O que é a nossa confirmação? A confirmação é quando nós temos uma vela de cor diferente que não rompe a região. Tende a reverter o preço. Tem um volume maior do que as velas anteriores, essa velinha aqui? Ela tem um volume maior? Ela ganhou força nessa região? Sim. Eu tentaria pegar essa vela aqui, ó, para uma retração do preço, né? Porque ela poderia fazer o rompimento, mas eu pegaria na região mais longe que eu tenho. E onde é essa região? Primeiro registro. E essa velinha aqui veio quase, ó. Essa velinha veio quase. Ou seja, eu tenho essa região de primeiro registro, que é o pavio, né? Porque o corpo já foi rompido. Eu tenho essa região de primeiro registro na ponta do pavio e tenho essa região aqui atrás, ó, que é a minha região de compra.
A venda rejeitou essa região. Eu esperaria essa vela aqui vir em alguma das regiões. Agora eu vou dar o bizu para vocês, hein? Prestem atenção. Essa vela confirmou, né? Não foi uma vela vermelha, uma vela de venda rejeitando a compra? Então eu já tenho uma confirmação. Então eu já tenho uma confluência para poder fazer a minha operação. Agora eu vou falar os gatilhos de entrada. Essa vela tem que vir com um pico de vela na minha região e veio. Não veio nessa, do pavio dessa, mas não veio na abertura desse primeiro registro, tá? Só que o que eu percebi? Que se ela ficar batendo na região, fazer força para vir umas 2 ou 3 vezes e não for, pega para retração ou reversão, tá bom? A região mais distante era aqui, ó. A região mais distante era aqui. E a outra região que eu tinha era aqui. Respeitou as duas? Sim, respeitou. Mas como essa vela fez uma vela muito grande e poderia haver rompimento, eu tentaria pegar na região mais longe possível, que era esta aqui. Belezinha? Vocês percebem que não tem mistério, gente? Não tem mistério a lógica do preço? É muito simples. O que vocês precisam ver? O que vocês precisam identificar? Um gráfico lateralizado ou consolidado. Esse gráfico teve uma certa tendência e depois ele ficou trabalhando aqui. Poxa, é um gráfico bom. Depois o que vocês vão ver? Vocês vão ver se estão respeitando os padrões. Horas, já respeitou. Olha quantos padrões respeitou. Respeitou esse nonolote, olha aqui, ó. Respeitou esse nonolote. Vamos ver a dupla posição? Aqui, ó. Dupla posição foi respeitada, né? Junto com essa velinha de força. Então, onde a vela for rejeitar o preço, onde eu tiver uma vela que rejeite o preço bastante, rejeita em várias regiões, rejeitar essa. Quanto mais região o preço rejeitar, é melhor. Mas se vocês pararem para ver, ó, essa vela aqui rejeitou esse primeiro registro. E olha aqui atrás o que nós temos. Ela rejeitou também nova posição aqui atrás, ó. Então vocês precisam treinar isso, tá bom? Treinem muito. Agora eu vou ver se eu consigo fazer uma operaçãozinha aqui. Ó, temos um primeiro registro. Ó, primeiro registro. Travou no primeiro registro. Eu acho que nem travou, eu acho que rompeu. Rompeu. Se eu ampliar aqui, percebam que essa vela nasceu com gap. Essa vela nasceu fora da minha marcação, fora da minha região. Eu vou pegar a operação aqui? Não. Por quê? Porque, no caso, essa vela rompeu. Não foi essa que rompeu. Essa vela rompeu. Essa vela tem que preencher o gap. Tá bom? Vamos ver se temos outra região que o preço está trabalhando. Olha onde é que o preço está trabalhando. Ó. Pavio de primeiro registro de baixa na vela de compra. Bem aqui, ó, nessa vela. E o preço está querendo romper. Qual é a minha outra região? Pavio de primeiro registro de venda na vela de compra. Tá rompendo tudo com muita força. Se a próxima vela vier com pico de vela pelo menos dos 50% da vela de rompimento, eu vou pegar uma... Mas eu deveria aguardar confirmação, tá, gente? Eu vou pegar uma venda nessa região, mas o certo é aguardarmos a confirmação. A confirmação, no caso, seria essa vela ficando verde abaixo das minhas regiões. Se subir mais, sobe mais. Eu vou fazer uma operação aqui, mas o ideal é que aguarde a confirmação, tá? Vai, vela. Ela não já bateu lá. Aí, percebam que a vela já bateu na região. E ela tá respeitando aonde? Ela tá respeitando aqui, ó. Essa aqui. E não a de cima. Ela tá respeitando o primeiro registro e não o primeiro registro da segunda vela. Só que pra gente ter uma confirmação, ela precisa ser vermelha. Ela precisa ser verde, gente. Por quê? Porque no rompimento, a compra rejeita a compra no rompimento. E sem ter o rompimento, é a venda que rejeita a compra. Tá? Fez uma dupla posição? Sobe, finha. Sobe. Ó. Eu vou pegar uma operação aqui, gente. Aconteceu uma dupla posição. Olha, para 2 minutos, olha. Ô, gente, prestem atenção nisso aqui. Cadê? Prestem atenção nisso aqui. Prestem atenção no tempo. Eu tomo tanto loss por conta do tempo, vocês não têm noção. Eu tomo muito loss por conta do tempo, tá? Muito. Não sei se eu vou... Bom, se for pela análise, eu basicamente acertaria, tá? Se for pela análise, nessa vela aqui eu teria ganho. Se for pela análise. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de novo. Olha. Eu fico pra morrer com isso aqui, rapaz. Se for pela análise, percebam? Percebam, então, o seguinte. Se fosse pela análise, eu teria ganho essa operação. Porque eu peguei lá em cima, próximo à dupla posição que nós temos aqui. Entenderam? Se foi pela análise, estava certa a minha análise. Então, eu peguei uma continuação do preço por conta do rompimento. Então, o que aconteceu aqui, ó? Aqui, a gente tem um primeiro registro de venda na vela de compra. Aqui, fez o rompimento.
Para eu pegar um fluxo, eu deveria esperar esta vela ser verde, batendo na região e retraindo, mas sendo verde. Por quê? Porque seria compra, rejeitando compra após o rompimento. Beleza? Só que ela ficou vermelha. E essas duas aqui se tornou uma dupla posição. Eu tenho uma dupla posição de venda abaixo de uma região, né, que fez o rompimento de uma região de compra e se tornou agora uma região de venda. Como esta vela, que foi a minha operação, foi bem aqui. Como essa vela veio... Não, a minha operação foi nessa daqui, perdão. Como essa vela... Deixa eu ampliar aqui de novo. Essas duas fizeram um rompimento e se tornaram uma dupla posição. Essa vela foi algumas vezes... Eu queria que ela batesse na região, mas não foi. Essa vela foi algumas vezes na região. Tentou ir, tentou fazer força, não foi e desceu. Só que eu peguei, nem sei pra quantos minutos eu peguei. Deixa eu ver. Teria ganhado em todas aqui, né, gente? Se vocês perceberem, ó. Tá vendo? Teria ganhado em todas aqui, ó. Porque a minha operação foi nesta vela aqui, ó. Fez uma dupla posição após o rompimento. Eu esperei ela vir com pico de vela na região, não veio. Ela tentou subir algumas vezes, não conseguiu. Eu peguei uma venda para ela continuar, ou seja, não tinha força. Os compradores não tinham força para bater lá em cima. Então eu aproveitei e joguei o preço para baixo. E deu certo, olha só. Eu já tinha ganho nessa vela, já tinha ganho nessa vela, já ganhei nessa vela. Mas se atentem a isso aqui, pelo amor de Deus, se atentem nisso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Treinem isso em casa, no computador, no celular de vocês, no tablet, num pedaço de pau, treinem, tá? Escreva isso no caderno, né? Eu vou falar mais a fundo depois sobre rompimentos, né? Enfim, houve a parte do rompimento que eu queria falar um pouco. Falei com vocês que se não houvesse rompimento nessa região, tivesse uma vela vermelha segurando o preço, né, na região de compra, teríamos compra. Falei sobre o rompimento aqui também na região. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo explicativo, não tô fazendo operações da minha conta real, porque eu tô no trabalho, gente. Mas se Deus quiser, eu vou tentar fazer um videozinho hoje. E falando sobre isso, sobre regiões, fazer umas 2 ou 3 operações lá para vocês verem. Mas coloquem isso em prática, dá muito certo. Não precisa nem de vocês fazer a operação. Façam as marcações e vê. Se você vê que está querendo romper, opa, fez uma confirmação. Mas vamos ver por que essa vela, se essa vela vai reverter ou se ela vai continuar o movimento. Vamos ver. Aí vocês vão entender, poxa, ela rompeu porque teve muito volume, porque o pavio ultrapassou a região. Poxa, ela não fez o rompimento porque o pavio não passou, as velas teve menos volume, os vendedores estão tendo menos volume, né? Então a vela acabou revertendo e não rompendo. E vocês vão pegar isso com o tempo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixa lá que eu já tô atrasada, galera. Fui!